E nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar aqui um pouco do nosso momento devocional com você, para te incentivar também a praticar isso. Nós estamos aí numa sequência aí de uma série de devocionais em Mateus, e a nossa ideia, a minha ideia, é que você seja motivado também a buscar se alimentar da Escritura, das palavras de Deus, e ter também o teu contato com Deus, a tua vida com Deus, o teu tempo devocional com Deus também, né? Nós vamos aqui em Mateus capítulo 15, 14, basicamente vai falar da morte de João Batista, até o versículo até o versículo 9, 12, né, da morte de João Batista. Na sequência ali vai falar sobre a multiplicação, Jesus alimenta uma multidão, e até o versículo 21, do versículo 22 ao 32 vai falar sobre Jesus andar sobre as águas, né, sobre Pedro. Falou: se tu és o Filho de Deus, manda de ter contigo. Então Pedro foi sobre as águas, Jesus estava nas águas. E as curas de Jesus em Genezaré, né? São esses os temas aí básicos, né? Eu vou estar lendo aqui a Bíblia Caminho, na Sociedade Bíblica do Brasil, nova tradução na linguagem de hoje, tá? Não vou ler tudo, vou ler alguma parte, que incentiva que você leia Mateus 14, tá? E a gente usa um método, costuma usar o método que você faz o seguinte: quando você lê, primeiro você faz a leitura corrida, né, normal, depois você faz uma segunda leitura, faz a leitura, né, que a Bíblia é o seguinte: ela tem o lado histórico, porque ela está contando uma história, ela tem o lado geográfico, porque ela está né, num contexto geográfico, no caso ali, né, em Israel, né, em Belém, naquela terra de Jesus, onde hoje é Israel e o povo palestino ali. Tem também o contexto político, né, que está ali sob o domínio do Império Romano. Então é importante, tem esse lado cultural da palavra, né? Tudo isso é amplamente, além dos textos bíblicos sagrados, né, que ao longo da história os sábios juntaram esses textos para que hoje nós tivéssemos a Bíblia, né? Tem esse lado histórico, tem o lado, né, da letra em si, né, para quem é da área de letras, né, tem toda a coesão, a conexão. Tem também, fora os textos bíblicos, ampla base de historiadores como Flávio Joséfo, que contextualizou e também comprova, eram historiadores leigos, né, enfim, que viveram na época, tem os escritos, enfim. Mas assim, também a palavra, ela tem aquilo que é o que diferencia ela de outras escrituras, de outra literatura, né? Que é a mensagem de Cristo, o Evangelho, a salvação em Cristo. Essa é a mensagem principal da palavra, né? E aqui Jesus, ele faz aqui, quando você for ler, pergunte assim, tem algumas perguntas aqui, né? O método, tem uma ordem, na segunda leitura, tu pergunta assim, tem uma ordem a ser obedecida? Faça a pergunta, né? Tem uma promessa a qual você possa se apropriar? Tem uma promessa? O que está falando o texto? É uma ordem, uma promessa? Tem um pecado, alguma coisa para ser evitado, que ele está falando que é errado e você tem que obedecer? Tem uma aplicação, alguma coisa a ser feita, né? Tem algo novo, assim, que você aprendeu de Deus? Aí você pergunta, para quem está sendo falado? Para o povo de Israel ou para todos, né? Ou para aquelas pessoas, enfim, ou é uma ordem geral? Se bem sempre é para a gente, né? Mas a gente tem que olhar o que está sendo falado, qual é a época, ainda aquela questão histórica, né? Onde foi isso? Qual é o lado geográfico da história que eu falei? Por que isso, né? Então, assim, você faz a pergunta, né? Quem, o que, quando, onde, por quê, né? Destaca as palavras interessantes que você achou. E em sequência, tenta pegar aquele texto que mais falou com você, que é uma ordem, um ensinamento, e você
reescreve com as suas próprias palavras. Esse é um método usado no livro, né, no curso Cada Homem um Guerreiro, né? E estou passando para você também. E se você é homem e quiser fazer esse curso, entre no site da RTM, tem os livros para comprar e procura ver onde que tem uma turma de guerreiro mais próximo. Se é de Curitiba aqui, né, me manda um direct aí se quiser fazer, que a gente tem uma estrutura aí para poder fazer esse curso, né? Mas faça essas perguntas aí pro texto, certo? Mas assim, pessoal, o importante também é a voz de Deus, a palavra é a voz de Deus. Faça uma leitura geral, depois faça isso que eu falei agora, tenta destacar o que está falando, né? Sempre faça uma oração, né, antes do teu devocional. A tua oração sempre, né, a gente tem um método também que a gente sempre agradece a Deus, louva a Deus, né, coloca um louvor para você cantar, depois agradeça, glorifique a Deus, agradeça a Deus por tudo que Ele tem. Segundo lugar, peça perdão a Deus pelas tuas fraquezas, no nome de Jesus, porque você pode ir direto a Deus, porque Jesus abriu a porta. E depois você faz os pedidos. Então, agradecimento, reconhecimento das nossas falhas, pedindo perdão a Deus para abrir, né, limpar o nosso coração. E no terceiro lugar, pedir, fazer as petições que Deus é poderoso para nos dar. Certo? Então, pessoal, nesse texto aqui, no capítulo 14, ele vai falar da morte de João Batista, né, que Herodes ali ficou enciumado, enfim, você vai ler ali, né? O segundo texto fala que Jesus alimentou a multidão. Eu vou ler um texto aqui só, no versículo 14, 19, que diz assim: então mandou o povo sentar na grama, depois pegou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobejaram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? Aí depois fala de que Jesus anda sobre as águas, né? No versículo 22, depois de mandar o povo embora, Jesus se... vai falar aqui sobre Pedro, lá que eu já falei, né? Tem uma parte que eu destaquei aqui no versículo 22, que é o seguinte: logo depois Jesus ordenou ao discípulo que subisse ao barco e fosse na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Enfim, pessoal, daí no versículo 34 fala sobre muitas curas, né? Então, assim, eu acredito que Jesus, ele é poderoso e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa parte que nós lemos aqui, sobre ele multiplicar as coisas, é interessante porque, veja bem, ele é o Deus provedor, né? E ele é aquele que tudo pode. Se nós estivermos nele, ele supre todas as nossas necessidades, todas. Se nós podemos, o objetivo de Deus não é nos tornar somente ricos materialmente, né? Nem os recursos naturais do mundo, ele sustenta tudo, né? Para todos, né? Mas, e detalhe, muitos às vezes para conseguir coisas materiais, casas, propriedades, não alcança a riqueza maior, que é o contentamento, porque se uma pessoa tem uma casa, um carro, um trabalho, ela está feliz com aquilo, tem paz no lar, com os amigos, tem uma vida equilibrada, uma mente equilibrada, e ela é grata por aquilo, aí está a riqueza. Ela pode não ter muito dinheiro no banco, talvez uma reservinha ali, né, por ser um bom administrador, que Deus dá sabedoria, mas ela é feliz com aquilo, né? E às vezes a pessoa, ela tem, eu vi casos aí, você pode pesquisar na internet, aí você vai descobrir vários casos de pessoas na grande crise de 1929, se não me engano, o crash da Bolsa de Nova York, se não me engano, que pessoas se mataram. Teve um caso de uma pessoa que tinha lá, né, 10 bilhões, digamos, e ela perdeu 2 bilhões e se matou para ela, ou seja, ela em vez de desfrutar os 8 bilhões que ela tinha, ela se matou. Então não é a quantidade, né, de coisa, mas assim,
a pessoa, ela ter a riqueza maior que é o contentamento, né? Não significa não buscar melhora, não significa não buscar melhora, mas assim, nessa parte aqui que Jesus multiplicou, eu quero dizer para você o seguinte, que Ele é poderoso para fazer do nada, Ele criou tudo, Ele criou o céu da terra. O que é para Deus multiplicar alguns pães e alguns peixes? Não é nada. Então, assim, talvez você esteja passando aí uma fase difícil na vida, que você não vê saída, como em alguns momentos eu passei, graças a Deus, Deus me libertou, né? Uma hora eu conto com o tempo, algumas coisas que aconteceram na minha vida, e Deus me abençoou e me libertou. Talvez pareça impossível passar essa fase, pareça ser difícil, né? Mas olha, eu quero te falar que há esperança, viu? Que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e é o Criador de todas as coisas. Tá? Ele estava no princípio com Deus. Ele não, né? Então, assim, acredite, tenha a tua fé, levante a tua cabeça, olhe para cima, tenha esperança de que aquele que multiplicou os pães, aquele que andou sobre as águas, aquele que fez milagres em Nazaré, como você vai ver aqui nesse texto, ele também pode resplandecer a luz na tua vida e te abençoar também. Não perca a esperança, acredite, olhe para frente, busque servir a Deus. Se você já é uma pessoa que crê em Jesus, né, reafirme a tua fé. Se você não é, eu te convido agora, no nome de Jesus, se você quer fazer um compromisso, você quer entregar a tua vida para o Senhor Jesus, né? A palavra de Deus diz assim, né? Que com a tua boca confessares Jesus, né? No teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, verdadeiramente será salvo. Você passa a integrar, né? Aí você vai buscar conhecer a Escritura, né? Buscar se integrar a um grupo de irmãos, uma comunidade, né? Formal ou informal. Eu não conheço comunidades informais, né? Pode ser, se tiver um grupo de irmãos ali que se reúne em algum lugar e leia e busque entender a palavra, está valendo, na minha opinião. Eu não conheço, mas se você conhece, está valendo, né? Assim, mas se você também não sabe, procure entender, pesquisar, veja uma igreja séria próximo de você, né? As igrejas organizadas não são perfeitas, mas eu acredito que uma grande parte aí está buscando fazer as coisas certas, ensinar as coisas certas, você pesquisa e vai se integrar a essa igreja. Você quer que Jesus entre na sua vida, que o mal saia e que a luz resplandeça? Quer? Faça essa oração comigo assim, no nome de Jesus, repita assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Deus te ressuscitou dos mortos. No meu coração eu te confesso, peço que entre na minha vida, salve a minha alma, liberta-me de toda a amarra do mal e faça a Tua luz resplandecer na minha vida, eu te peço, no nome de Jesus. Se você fizer essa oração com sinceridade no teu coração, Deus passa a habitar em você. Deus te liberta das amarras de Satanás, dos enganos, e Ele não vai te deixar sem luz. Pega a palavra, leia Mateus 15, se quiser leia mais, mas leia um por vez e tente tirar lições e pedir ao Espírito Santo que te ilumine, porque a palavra de Deus é infindável. Ela tem o lado histórico, ela tem o lado geográfico, ela tem o lado político, tem o lado textual, que é o texto, mas ela também tem a inspiração de Deus, ela é a voz de Deus, que o Espírito Santo, né, ele aviva a palavra que já está escrita, que já é revelada, mas ele torna vivo e penetra no nosso coração essa palavra, né? A gente não precisa de uma revelação a mais, de alguma coisa assim. Eu não acredito nesse sentido, mas eu acredito que o Deus, pelo Espírito Santo, aviva a palavra e torna ela viva e nos liberta, nos abençoa e nos clareia, nos ilumina, nos mostra o caminho a seguir, certo? Deus abençoe você, leia com calma essa palavra e Deus há de iluminar a tua vida, tá bom? Deus abençoe. Eu tenho alguns vídeos aí que eu postei no canal de uma viagem ali para Maceió com a minha esposa, a gente estava precisando, né? E uma vez eu fui para o Nordeste, uma missão cristã, mais para o interior, e não aproveitei muito o lado turístico, mas o lado da missão mesmo, né? Do interior, de bastante necessidade material, mas dessa vez foi um momento para pegar o lado, né, um lado melhor, né, do Nordeste, né? E aí eu estou grato a Deus porque Deus abençoe. Tem alguns vídeos se quiser assistir, né? Deus abençoe você, fica com Deus. Até daqui uns dias, né? À medida que Deus preparar, nós vamos ler aí o capítulo 15, tá? Fique com Deus, Deus abençoe.